Olá, meu irmão e minha irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus, o Cristo esteja contigo. E estamos aqui, meu irmão e minha irmã, mais uma vez, para estudarmos a palavra de Deus. E em primeiro lugar, eu quero te convidar a deixar o like, que não custa nada, e a compartilhar, se possível, esse vídeo com teu irmão e com tua irmã. Eu me chamo Elmo e nós somos do canal Edificados em Cristo. E estamos aqui, meu irmão e minha irmã, para trazer a palavra de Deus, para que venhamos compreender e entender à luz da revelação da palavra de Deus. E eu quero hoje te convidar a você a irmos lá na segunda carta de Pedro, lá no capítulo 2, do versículo do 1 em diante. E tem como tema esta palavra, meu irmão e minha irmã, a destruição dos falsos mestres. Eu quero te convidar a refletirmos. Estamos vivendo tempos difíceis e tempos nocivos no meio cristão, onde temos muitos falsos mestres e muitas falsas pessoas se denominando como cristão, sendo que suas atitudes não correspondem com atitudes que um verdadeiro cristão deve ter, ou o seu testemunho de vida não corresponde com o testemunho de vida de um verdadeiro cristão que o Senhor Jesus quer que sejamos e que tem nos ensinado. Aqui quem fala é um pecador, mas que procura, meu irmão, falar a verdade e ensinar a palavra de Deus conforme e segundo a vontade do nosso Mestre Jesus, e que precisa melhorar e que a cada dia vem buscar melhorar como pessoa e como cidadão para o mundo. E você? Mas vamos à palavra. Vamos lá para o 2 Pedro capítulo 2, que vai dizer, e o versículo 1. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao cúmulo de sonegarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. Nós sabemos que no nosso meio cristão, infelizmente, existe diversos falsos profetas, pessoas que se denominam como pastores, homens de Deus, e que têm deturpado a palavra, os ensinamentos de Cristo. Nós vemos por aí pastoras do Pix, nós vemos aí falsos profetas profetizando na vida das pessoas. Nós vemos, infelizmente, muitos famosos, muitos já no meio político, que usam o nome de Deus para se engrandecer, para enricar, para acumular bens nesta terra, quando o Senhor nos ensina que devemos acumular bens do reino dos céus, onde nem a traça e nem a ferrugem consome. Fora os escândalos, que são muitos, meus irmãos, que temos vistos, de traições, de adultério entre homens e mulheres, entre líderes religiosos, entre pastores, entre irmãos na igreja. E aí eu quero te convidar a raciocinar. Será que tudo isso para nós é surpresa? Sendo que o Senhor já nos deixou claro em sua palavra tudo aquilo que está acontecendo hoje. E a palavra nos ensina que ainda haverá muitos que irão simplesmente, de certa forma, negar a Cristo. Negar Cristo através das suas palavras e atitudes. E infelizmente muitas pessoas seguem estas lideranças, esses falsos profetas. E a igreja de Cristo tem passado por um momento difícil. Infelizmente muitos têm ficado no meio do caminho. Se verdadeiramente nós não estivermos firmados em Cristo e verdadeiramente conhecemos a Cristo, aquele que levou sobre si as nossas enfermidades, aquele que pagou a nossa dívida, meu irmão, aquele que nos ensina que é preciso perder para ganhar, aonde nós iremos parar? Vivemos num mundo em que jaz o maligno,
onde as guerras estão a todos os lados, onde a fome e a peste está cada vez mais a se multiplicar. Que igreja é que nós temos hoje? Que liderança que temos hoje? Que povo de Deus é que nós temos hoje? Continuemos. Versículo 2. Pedro continua alertando a igreja. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas. E por causa dessas pessoas, haverá difamação contra o caminho da verdade. Muitos hoje em dia não querem buscar Deus por ver os falsos testemunhos e as atitudes erradas do povo que se denomina como povo de Deus, de lideranças que se denominam como homens e mulheres de Deus, irmãos que não olham para a cara do irmão, irmãos que ficam fazendo jejum, que ficam fazendo oração, como aqueles fariseus que Jesus Cristo exortou, fariseus hipócritas, procuram fazer oração no meio da rua, em pontos em que as pessoas vissem eles orando. Fariseus hipócritas, quando jejuarem, lavai o rosto e mantenham uma aparência plena e boa, para que as pessoas não vejam que vocês estão sofrendo por estar fazendo jejum. Fariseus hipócritas não entram no reino de Deus e não deixam os outros entrar. Nós estamos repletos de pessoas assim, hoje no meio cristão. É triste, meu irmão. É triste, minha irmã. Pode ser que esse vídeo aqui não alcance muitas pessoas, mas pelo menos as que alcançarem, venham aprender e venham nos levar a raciocinar, a ir lá no núcleo da nossa consciência e discernirmos o que temos vivido e o que ainda viveremos nesta terra como cristãos. Pedro continua no versículo 3. Movidos por sórdida ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e sua destruição já está em processo. Ai daqueles que se denominam como homens e mulheres de Deus, não precisam ser líderes, mas que deturpam os ensinamentos de Cristo e que dão falso testemunho como cristãos. A sua destruição já está, como a palavra nos disse, em processo. Ah, irmão, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo, eu jejum, eu oro, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu construo igreja, eu ajudo os pobres. Ei, meu irmão, minha irmã, será que isso realmente tu tem feito de coração? Porque tu ama fazer e ajudar o teu próximo, ou tu tem feito para se engrandecer como pessoa e diante dos outros? A palavra prossegue, versículo 4. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais e tenebrosas, com o propósito de serem preservados para o juízo. Versículo 5. De igual modo, ele não poupou o mundo antigo quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Versículo 6. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando-as exemplo do que sucedera aos que vivem e praticam o mal. Versículo 7. E Deus livrou o justo Jó, que vivia oprimido com procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. E é isso que um verdadeiro cristão, ele vive hoje. Ele vive oprimido com esse cristianismo barato e ralo que nós vemos ser pregado nas igrejas, no meio do povo. Oprimido. Um verdadeiro cristão, hoje em dia, ele vive um dilema em sua vida. Ele não sabe
realmente o que fazer diante de tudo isso que tem acontecido e vem acontecendo. Mas os falsos cristãos estão por aí. Os falsos profetas e líderes. E o povo gosta disso. E infelizmente, por falta de conhecimento do seu Deus, que eles tanto dizem que adora e ama. Versículo 8. Por este justo, pelo que vivia, ouvia diariamente, quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada, por causa de muitas obras iníquas daquelas pessoas. Ló se sentia oprimido e sua alma atormentada diante da iniquidade em que o povo de Sodoma e Gomorra vivia. Até que certo ponto chegou aos céus. E toda a iniquidade que temos feito hoje, meus irmãos, tem chegado aos céus. E Deus vai derramar da sua justiça sobre a terra. Não tem essa de que eu sou a igreja, o povo de Deus escolhido. Se tu é o povo de Deus escolhido, pratica o bem, sem ver a quem, aquilo que ele nos ensinou, não pratica o mal. Porque se tu é o escolhido, a tua sentença vai ser maior ainda. Porque se tu diz que o ama e o conhece e não pratica aquilo que ele te ensinou. Versículo 9. Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e mantém castigo ímpios para o dia do juízo. Versículo 10. Principalmente os que seguem as vontades imorais da carne e desprezam toda a autoridade constituída. Atrevidos e arrogantes, tais pessoas não têm receio nem mesmo de insultar os gloriosos seres celestiais. Versículo 11. Todavia os anjos, embora sendo maiores em força e poder, não pronunciam contra aqueles seres quaisquer acusações difamatórias do Senhor. Versículo 12. Mas essas pessoas que a semelhança de animais irracionais, Pedro nos compara a animais irracionais, aqueles que verdadeiramente não vivem a palavra de Deus, mas vivem de hipocrisia, vivem apenas como ladrão, do qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra toda, obra nela existente, serão expostas ao fogo. E Pedro nos ensina que Deus irá destruir, ou melhor, transformar esse mundo através do fogo, que descerá fogo do céu. E Deus fala lá através do profeta Ezequiel que ele purifica os seus, como o ourives purifica o ouro. Nós temos que ter atenção, meu irmão. Nós temos que mudar nossas atitudes. Versículo 11. Ora, se tudo que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoa é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade. Só o que tem a gente dizendo que é santo. Só o que tem a gente dizendo que está fazendo caridade. Cuidado, se essa tua santidade não condiz com a santidade de Deus, e a tua caridade não condiz com a caridade que Deus quer que viemos fazer. Versículo 12. Aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Aquele dia os céus se dissolverão pelo fogo, e todos os elementos ardendo se dissiparão com calor. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Amém, meu irmão. Glória a Deus pela sua justiça, pela sua palavra, porque Ele não tomará ninguém por inocente. Quero te agradecer por ter chegado até aqui comigo. Fique na paz. Que Deus te abençoe. Em nome de Cristo Jesus.
Amém, meu irmão. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe.